neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. nos dias de angústia. Eu clamo a Jesus. Vem, meu Senhor, me ajudar. As lutas são grandes e eu sou tão fraquinha. A cruz sozinha eu não posso suportar. Jesus é meu amparo espiritual. Ele me guarda e me livra do mal. Ele dá força para prosseguir. Meu Jesus é meu amparo espiritual. Ele me guarda e me livra do mal. Ele dá força para prosseguir. O meu clamor Jesus tem ouvido, pois tenho sentido descanso e paz. A minha alma tem se alegrado, pois só Jesus é quem me satisfaz. Meu Jesus é meu amparo espiritual. Ele me guarda e me livra do mal. Ele dá força para prosseguir. Meu Jesus é meu amparo espiritual. Ele me guarda e me livra do mal. Ele dá força para prosseguir.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isto é uma grande revelação que São João nos dá logo no início do seu Evangelho. Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ouvintes, em certos casos, a melhor chance que o homem tem na terra, e a maior, é uma mudança. Uma mudança pode significar uma salvação, pode significar salvação. Uma mudança pode significar um desastre, uma perdição. Mudança dependendo em que sentido. Na Bíblia Sagrada nós temos mudança de nomes, nomes de pessoas, que veio caracterizar realmente suas missões diferentes. E o profeta de Deus para esta era diz: cada vez que há uma vitória, ou que algo significativo sucede, um nome é mudado. Agora você note o que se segue. Aconteceu com Abraão. Primeiro se chamava Abrão, porém não lhes podia nascer o filho até que seu nome fosse mudado para Abraão. Primeiro o seu nome teve que ser mudado para depois lhe vir a promessa, seguida do cumprimento daquela promessa que foi o filho. O mesmo acontecendo com sua esposa, simultaneamente, que se chamava Sarai. Ela não tinha nada mais que um ventre morto, até que seu nome foi mudado para Sara. Ela era estéril, não pôde lhe dar filho na sua juventude, mas antes também de ouvir aquela promessa tão grandiosa, o seu nome havia sido mudado para Sara. Um significado muito importante, a mudança do nome. Hoje no Brasil, já existe a possibilidade da pessoa trocar o nome, desde que seu primeiro nome seja um nome que não encaixe, um nome escandaloso, um nome feio, um nome que realmente não tenha sentido de ser um nome para a pessoa. Mas nos Estados Unidos, às vezes a pessoa se troca de nome, mudando de estado, o que é legal, procurando às vezes começar uma nova vida. Sabemos da história daquela moça que ela mudou para outro estado, trocou o seu nome, mas aquele chantagista que a perseguia foi até ela, e ela já casada foi vítima de chantagem, terminando tendo um filho com ele também. E outras histórias que trazem vitória e outras que significam realmente marginalidade.
O nome de Jacó significa suplantador, trapaceiro, até mesmo mentiroso. Um que ocupa o lugar do outro, é um enganador. Veja só, Jacó, quem não gostaria de ser a Jacó? Amado por Deus desde o ventre, embora o seu nome expressasse esse caráter, essa personalidade de suplantador, enganador, trapaceiro. E foi exatamente o que ele fez com o nome de Jacó. Foi isso, foi trapaças. Pôs uma pele de ovelha e enganou seu próprio pai. Ele estava sendo vitorioso naquilo. E seu pai era mesmo um profeta, Isaac. E para obter a bênção da primogenitura, ele fez uma trapaça dessa natureza. Enganou seu pai, que estava sem a visão. Tipo do amor, cego. Jacó pôs varas de álamo verde na água e a descascou para que visse o branco do pau e assim fazer com que as vacas e ovelhas prenhas parissem bezerros e ovelhas listadas, pintados e salpicados de diversas cores. Está em Gênesis 30. Não era nada mais que um enganador. Ele enganou seu sogro com essas varas, e seu rebanho multiplicou. Porém, uma noite se encontrou com algo verdadeiramente real, a quem ele não podia enganar. Lá no vale de Jaboque, o anjo do Senhor lutou até o amanhecer, até que venceu. Então o que aconteceu? Daí o seu nome foi mudado, a origem do nome Israel. Seu nome foi mudado para Israel. Israel significa um príncipe com poder ante Deus. Assim foi com todos os vencedores. Veja o então Saulo de Tarso, que queria dizer Saul, que foi um rei numa ocasião em Israel. Porém, esse nome não era apropriado para um apóstolo. Podia estar bem para um rei, porém não para um apóstolo. Então Jesus lhe mudou esse nome por Paulo. E assim por diante. Simão era um pescador, porém quando sua fé despertou e soube quem era Jesus, disse que ele era o Messias. Jesus também lhes disse seu nome e o nome de seu pai. Então ele venceu pela revelação e seu nome foi mudado de Simão a Pedro. Agora, o que traria isso para nós individualmente? Nós vamos saber daqui a pouquinho. O próprio nome Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu, e então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Ele está ali em Apocalipse capítulo 19. Ele traz um nome que é o Verbo de Deus.
a palavra de Deus. O mundo todo está dizendo que Jesus é o Cristo, é o Senhor. Paulo diz que ninguém diz isso a não ser pelo Espírito Santo. Isto quer dizer, o mundo não está dizendo isso, que Jesus é o Cristo, o Senhor, por revelação do Espírito Santo. São poucos. Porque quando você fala Jesus Cristo, Senhor, se você tem a revelação do Espírito Santo, você vê que toda a plenitude da divindade habita nele. O então Saulo de Tarso, zeloso da lei, nunca diria Senhor, a não ser a Deus. Esse Senhor com letra maiúscula, Senhor Jesus Cristo, quer dizer exatamente que não há senhores. Ele é Senhor dos senhores. Não há senhores na divindade. Não há coisa como trindade, três pessoas distintas. Pessoas distintas, nomes distintos, senhorias distintas. Então ele seria Senhor de qual Senhor? Ele é Senhor de todos os senhores, de todos os homens, de todos os reinos. Ele é Rei dos reis. Ele é Pai da eternidade. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, e seu nome é chamado Verbo de Deus. Satanás nunca poderá mistificar isto. Pode falar isso dia e noite, que as pessoas que estão com suas mentes vendadas, entenebrecidas pelo Deus desse século, jamais verá essa verdade. Jesus passou entre eles, tendo ocasião para muitos não serem contra, e reconhecê-lo até como um homem de Deus, um profeta, uma coisa assim. Mas poucos tiveram a revelação real de quem era Jesus Cristo. Poucos, durante as eras, principalmente nesta era negra que estamos, sabem o que significa Senhor Jesus Cristo. Por isso não batizam em seu nome, não invocam o seu nome no batismo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade, a ponto dele afirmar: quem vê a mim, vê o Pai. Veja Apocalipse 19. Estava vestido de uma roupa salpicada de sangue. Quem é este? E seu nome é chamado o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia, esse mesmo São João aqui, diz que Deus nunca foi visto, mas o Filho unigênito está no seio do Pai, este o fez conhecer. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, que é Espírito, este o fez conhecer. E Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. Manifestei o teu nome aos homens. Mas quais destes homens receberam este nome? Ananias chegou na casa ali onde estava o Saulo, cego, agora já era Paulo,
porque viajou contra a luz. E disse: por que te detens? Levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Isso é bom quando você ouve: eu, como ministro do Senhor, em obediência à ordem de São Mateus, capítulo 28, verso 19, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Agora você me mostra uma referência na Bíblia usando: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me mostra um batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo na história até 300 anos depois de Cristo. Me mostra, historiador, doutor. É que tem tanto tempo que aconteceu o concílio de Nicéia, que isso virou uma coisa impregnada, uma doença crônica. 3 pessoas distintas, batismo dos títulos. Mas Elias veio para converter os corações dos filhos aos pais. E qual o filho que não conhece o nome do pai? Qual o filho que não conhece o nome de seu pai? Se você é filho, você quer de fato invocar o nome do Pai no seu batismo. Jesus não disse em nomes, ele disse em nome. Deus te abençoou. Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Amém. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jamais falhou. Quando em pesar faz-me alegrar. Cristo é meu. Cristo é tudo para mim, amigo em aflição. Eu dele bênçãos vou buscar e dar-me em profusão. Envia chuva, sol e luz, colheita farta, dons a
Deus foi